Bom dia, caros sinergéticos, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Nossa live de sábados pela manhã, bate-papo, troca de ideias e atualização do que está acontecendo na semana com relação às perspectivas do resgate ambiental urbano, que é o nosso mote para esses próximos dias, talvez até depois da eleição, tratar do que a gente pode realmente colocar para melhorar a situação do nosso ambiente urbano. E todo mundo fala na floresta, fala do matinho, mas a questão urbana é onde nós estamos vivendo, 83% da população está na questão urbana. Então, essa semana teve muito acontecimento, nós vamos ser mais objetivos no papo, cada um faz uma avaliação rápida do ponto de vista, depois a gente faz 2 rodadas. Não tem uma pauta específica hoje, mas sim pontos de vista que podem melhorar a nossa interação e o grupo dos sinergéticos lá no WhatsApp. Vou começar pelo Nonato, que já tinha abordado algumas questões interessantes sobre a eleição nos Estados Unidos e a condição do nosso colega lá, o Donald. Então, tá bom. Nonato, a bola está contigo, depois eu tiro isso aí. Castelo, bom dia, Ângela, se estiver ouvindo. Eu tenho preocupação, sim, com essa mudança que houve, né, na corrida presidencial americana, porque com a doença do presidente Donald Trump, ele foi hospitalizado, ele está no hospital, né, sob a guarda dos médicos, está isolado, e isso seguramente vai ter uma modificação na agenda de sua proposta junto aos Estados Unidos e ao mundo, né? que é a sua campanha. Isso vai ficar prejudicado realmente. E, por outro lado, temos a surpresa do seu concorrente, né? o Joe Biden, que fez uma declaração em uma dessas debates, ou no primeiro debate que houve, e que assustou. A mim me assustou quando ele meteu o Brasil nessa história, mas a democracia, o país é livre, o Brasil é um país também democrata, um país livre, né? Não há nada que fere ou que possa milindrar lado a lado. A sua proposta realmente é ousada. Isso, para mim, né, que mora aqui nos Estados Unidos e que sou funcionário de carreira do Ministério das Relações Exteriores, e me pegou de surpresa também. Eu falei, o cara está falando da gente aí. Mas isso é normal para mim, não vejo assim com grande dificuldade. A dificuldade será realmente quando for eleito o presidente americano, né? Porque cada presidente ou cada grupo que se elege tem sua linha de trabalho. Isso aí é claro, no Brasil é a mesma coisa. Então, vamos ver o que os americanos decidem, né? E para onde nós teremos que nos adaptar à nova linha de trabalho, né? Eu espero que continuamos com o nosso Donald Trump, amigo do Brasil, principalmente, mas quem decide isso aí é o eleitor americano. E vai ser agora em novembro, e vamos ver para onde a gente pode, né, se adaptar às novas propostas. Desejo sempre boa sorte e prontas saúdes ao presidente americano, né, junto com a sua primeira-dama, e que os Estados Unidos, né, tenha uma luz para a escolha do melhor. Assim é a política, assim é o mundo. E espero também que nós, brasileiros, saibamos aceitar os resultados das urnas, né? Porque mesmo sendo urnas americanas, mas são mudanças bem fortes que atingem toda a América. E esperamos também que mantenhamos o mesmo relacionamento com o presidente que assumir, para que essa hegemonia de quase 500 anos, né, podemos até afirmar 500 anos de relações, não se venha a tornar assim, né, congelada por alguns anos. Mas, enfim, isso é a política brasileira e a política internacional. Eu desejo sempre também boa sorte ao nosso colega, que aqui está, o Francisco Castelo, né, que é um dos concorrentes também dentro do sistema eleitoral brasileiro, e que a nossa turma aí da região de Brasília, né, de Formosa, né, o Lusiânia, não é isso? Cidade Ocidental. Cidade Ocidental, pois não, nossos colegas da Cidade Ocidental, trate o nosso Castelo com muito carinho, que ouça a sua proposta, e se ele merecer, vote no Castelo. É uma solução também. E a política é isso, é renovar, é a disputa, é a decisão do eleitor em cima do candidato.
Eu desejo sempre boa sorte a todos. Está contigo, Paulo. Então, valeu, Renato. Então, vamos passar a bola para o Castelo, seu comentário inicial, rapidinho. A gente já vai pautando a segunda rodada para turbinar o resgate ambiental urbano. Castelo, Legal, eu quero aqui corroborar com o Nonato, né, sobre o desdobramento da questão política e o que é fundamental nesse tempo de globalização da informação. Tudo que ocorre no mundo, seja de qual vetor de comportamento sociológico, tem reflexo no mundo inteiro, sobretudo a questão política. Aqui nós estamos na busca de alternativa de solução para resgatar efetivamente no meio urbano, né, a questão da economia a partir das cidades. E o primeiro aspecto que se aborda é a questão da harmonia. Nós precisamos internamente, nas nossas cidades, nos harmonizar enquanto sociedade para que o projeto político possa refletir sobre a sua melhor escolha diante daqueles que se apresentam. A gente tem a perspectiva da nossa cidade construir um caminho de governança baseado no resgate urbano ambiental, né? São os valores do meio ambiente que nós estamos no estágio. Haja vista o nosso próprio Nonato citar aí, que o candidato a presidente dos Estados Unidos, o Biden, está pelo menos sinalizando, né, a preocupação com o peso do comportamento dos países, e citou aí o Brasil, com relação ao que se faz enquanto nação para preservar o que resta da cadeia de carbono, que são as florestas. A gente não sabe necessariamente, ou a gente não sabe de forma objetiva o que de fato é real, porque tem tanta informação desencontrada com relação ao que nosso amigo aí falou, Paulo, tem gente diminuindo o tempo de vídeo porque não tem mais o que tanto concorrer com tanta informação e convergindo para o mesmo lugar com uma diversidade de pensamento. E a gente quer, na verdade, é serenizar essas coisas, poder, de forma mais pausada, passar aquilo que a gente pretende. E, na verdade, no meu caso em específico, continuar fazendo. Eu já trabalho aqui na cidade, há quase 30 anos, né, e luto pela questão ambiental. Nós já resgatamos vários vetores do conceito de meio ambiente, né, e estamos no momento de efetivar isso, colocando o pleito para que a cidade possa decidir e fazer a melhor escolha. Tendo aí dito, um abraço a todos. Valeu, Castelo. Obrigado aí pela sua introdução. Bom, como é de conhecimento praticamente de todos os sinergéticos, o nosso engajamento num debate, num primeiro momento, e depois ações mais pragmáticas. Tá? Então, o Castelo, por exemplo, lá no entorno de Brasília, são várias cidades, são praticamente 27 cidades, municípios, que estão ligados ao entorno de Brasília. Eu, em 2007, participei na gerência de projetos do GDF, do Governo do Distrito Federal, e nós tínhamos um projeto específico para o entorno, tá? Que era conhecido como o UNB nas cidades, né? E entorno. Inclusive, o possível desenvolvimento de uma universidade, URB, Universidade Regional de Brasília, né? Então, e em torno, né? Então, essa universidade, eu participei do projeto e, infelizmente, ela não prosperou por uma série de razões no final do governo Arruda, que acabou com a saída dele. Mas o que é importante nesse momento, nessa mudança de cenário, trazendo para o momento atual, né, o que nós estamos passando, eu queria lembrar que nós estamos num momento que vem de vários séculos atrás, viu, Nonato? Por conta, né, eu falei há 2 semanas atrás sobre a história do pensamento econômico, que é um dos trabalhos que eu estou fazendo lá na Fundação Getúlio Vargas, e mostra que nós hoje, Castelo, a nossa condição, principalmente no Centro-Oeste, que está mais, vamos dizer assim, ainda não saturada na questão urbana, tá? Isso começou em 1750, meu amigo. Se você for lá naquele livrinho, o Adam Smith, né, junto com alguns colegas lá da Escócia e da Inglaterra,
começaram a discutir o problema urbano, e lá começou e continua praticamente o mesmo até hoje, né? Então, é incrível, é lamentável o que aconteceu. Então, eu vou só para colocar uma pimenta na conversa, dizer o seguinte: se nós vamos tratar desses assuntos daqui para frente, nós temos que puxar a história do pensamento e as tentativas de resgate, tá? Então, isso começou em 1750, muito debate, muita proposta, e lá também praticamente nasce o capitalismo, né? E como coadunar, como conjugar, como transformar essa sustentabilidade urbana, né? Esse resgate ambiental urbano, numa coisa civilizada. Tá? Então, tivemos vários pensadores que estão naquele livro, que eu dei como referência aqui, e esse trabalho, então, chega ao momento atual, no caso dos Estados Unidos, onde o Celso Nonato está, né? Que é uma liderança, e o papel, viu, Nonato, dos Estados Unidos nesse processo. Porque nós não podemos esquecer que na Europa daquela época era tudo monarquia, reinados, tá? E logo saindo de uma revolução, vamos dizer assim, revolução não, reforma religiosa, tanto na questão da Alemanha, como também na questão anglicana, lá da igreja anglicana na Inglaterra. E por volta de 1600, mais ou menos, 1560 até 600, eles fizeram uma reforma também, lá, um pouco diferente da reforma de Lutero. Isso tudo impactou tremendamente na condição e organização das cidades, viu, Castelo? Então, se você quer fazer alguma coisa aí, pode ter certeza, a origem do problema está lá. Certo? Então, é o mesmo problema. Para quem conhece aí o Centro-Oeste, para quem conhece essa região, vai perceber que é o mesmo tipo de problema. Sai da questão agrária, o poder agrário se enfraquece, o poder industrial não se estabelece, o poder do rei cai e a democracia não se estabelece. Então, literalmente, é um angu cheio de caroço, né? Que até hoje nós passamos por esse problema. Aí entra, Nonato, os Estados Unidos como a terra da promessa e da liberdade. Então, e aí mora também a questão do imperialismo europeu até a Segunda Guerra Mundial e depois, né, uma tentativa de uma liberdade, como é o caso da visão americana de tomar conta dos principais vetores de liberdade econômica, né, e o efetivo controle de tiranias e assim por diante. Então, eu fiz assim, esse apanhado geral, porque o que estava lá está cá, na mesma proporção. E hoje, mais do que nunca, né, hoje, eu digo, essa semana, estão saindo vários índices econômicos que nos levam àquele passado. Então, se você buscar nos índices econômicos dessa semana, né, de desemprego, de índice de problemas de bancos centrais, de Estado, de déficit econômico, déficit financeiro, nós vamos estar na mesma condição de 1750 até o que desencadeou a Revolução Francesa. Uma revolta de uma massa de pessoas, e a burguesia abraçou e deu no que deu na Revolução Francesa e, consequentemente, na Guerra de Secessão também nos Estados Unidos. Então, tudo isso, por incrível que pareça, e eu paro por aqui, remonta a 2 séculos atrás. Tá? Estamos falando de 1800 já. Então, nós temos que refletir que o nosso resgate ambiental urbano passa por todas essas questões. Não é só falar do ambiente, é o ambiente econômico, é o ambiente sanitário, e vai por aí afora. Nonato, contigo, e depois pode passar direto para o Castelo, para a gente ir um pouco mais rápido e eu sintetizar. Ok, muito bom. Paulo, você tocou num assunto muito bom.
uma boa colocação. Eu, por exemplo, por meus estudos de meu trabalho, né, eu tive essa visão também, porque batia em situações que eu tinha dúvidas, isso é legal, isso não é legal, entendeu? Isso pode ser feito, isso não pode ser feito, porque o que você falou é uma realidade hoje. O Brasil, desde a hora que foi descoberto até os dias atuais, passou por várias fases, né? Inclusive mudança de Constituição, mudança de lei. E muitas dessas leis não foram revogadas. Então você fica sabendo, e agora, como é que eu faço isso? Como é que eu procedo? Então o país vem sendo administrado por portarias, por boletins, por isso, por aquilo, que não tem fundamentação legal alguma, entendeu? Porque a lei maior não foi revogada, né? Eu tive uma situação muito interessante de uma pergunta que me fizeram, que é aqui fora. Você sabe que quando foi criado o Serviço Exterior Brasileiro, que é o que eu trabalho, o que é que eu faço, o que é que eu vivo, o que eu estou prestes a me aposentar, doei 40 anos de minha vida ao Serviço Exterior Brasileiro, eu engasguei e falou, olha, isso foi pelos idos do século XVIII, XVII. A pessoa simplesmente me disse, você não sabe. Eu fiquei morto de vergonha. Isso me machucou o ego, fui atrás. Então, eu descobri muita coisa que a família imperial, a família, o rei de Portugal, na verdade, ele fugiu de Portugal pelas invasões napoleônicas. Então, ele praticamente deixou os portugueses a ver navios. Então, ele abdicou do trono. Então, não tem validade essa história de que o Brasil era a corte unida de Portugal, blá, 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 blá. Não tem validade todas as situações de títulos monárquicos que a família vinha distribuindo. Princesa Isabel, Príncipe II, Príncipe III, sei lá. E aí foram. Depois, em cima de tudo isso, veio o Dom Pedro, independência ou morte. Corta o laço com todo mundo aí, vamos mudar as coisas. Mudaram, né? Depois de Pedro e mais toda a geração de Bragança a administrar o país por um longo termo, veio a queda do Império Brasileiro, né? E veio a implantação da República, através do general, o Marechal Deodoro, né? Que, na verdade, eu não sei se ele poderia ser chamado ainda de milico, né? Porque ele conspirou muito contra o Império. Então, na época, se o imperador não cortou a cabeça dele, é porque não quis. Então, tem várias questões. E aí, isso foi passando. Aí instalou-se a República. Depois a nova República, depois não sei quem, 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 vem que vem. Né? Até os dias de hoje, no atual governo Bolsonaro. Então, muitas coisas não foram revogadas, não pararam de situações, né, de legal, que a gente precisa também levar isso a público para que faça-se uma revisão de todo esse material para saber o que está valendo e o que não está valendo. Né? Pelo também o vício do nosso Congresso, de todo dia estar produzindo lei, revoga essa lei, faça a lei, bota essa lei, emenda-se a lei. Pô, isso aí é um emaranhado de situação para qualquer administrador, para qualquer advogado, para qualquer político. Viu o Castelo? Isso aí é um bom exemplo lá para o seu município, evitar a Câmara estar fazendo muita coisa. Eu acredito, né, que nós já temos material suficiente para administrar o país, com leis legalmente impostas. Agora, tem que saber quais delas e quais não têm mais validade, ou caducaram, ou, sei lá, perder a razão. Né? Não são todas as leis, por exemplo, que terão que ser revogadas, né? Por exemplo, a da Lei Áurea. Eu acho que revogar a Lei Áurea seria um tiro na cabeça. Agora, questionar a lei da anistia, eu acho que aí pode, né? Porque os que foram anistiados estou só fazendo bobagem atualmente, é melhor que, cara, fica quieto aí, que você já teve o perdão da turma aí, né? E não tumultua muito. Então, isso na comunidade urbana, que é o assunto que nós estamos tratando, né? Também leva a qualquer administrador. Eu vi atualmente, hoje, essa semana que está terminando, a disputa do ministro do Meio Ambiente, que ele revogou, não sei o quê, dos mangues no Rio de Janeiro. Aí alguém entrou com a ação, voltou a funcionar a proteção dos mangues, derrubaram de novo. Então fica nesse vai e vem, e depois ninguém sabe qual que vale a lei. É muito triste isso para o nosso país, a gente não saber. Vi essa distribuição de títulos de terra
O presidente distribui título de terra, os governadores, os deputados. Mas tem pessoas que não conseguem receber seu título de terra porque tem um processo na justiça dizendo que aquilo é terra da União. Não existe terra fora da União. Não existe. O Brasil é um país, então a terra, tudo é da União. Aí a União vai dispondo aqueles pedaços, aqueles terrenos, fazendas, sei lá, para fábricas e tudo mais. E dentro desse sistema vira todo esse engodo. E quanto essa trazer a urbanização nossa que nós queremos, que você acabou de falar também, eu vejo ainda tratarem o sistema produtivo brasileiro, a fazenda, a indústria, o galpão, a chácara, como coisa de resto no Brasil. São poucas as indústrias que são bem montadas, né? Muito poucas. Normalmente a indústria ela ainda traz aquele ranço da Revolução Industrial, que era tudo sujo, tudo misturado. Ali tinha até uma situação de exploração humana sobre crianças, sobre velhos, não pagavam salário, brigas, promiscuidade, uma série de situações. E a próprio fator limpeza. Você entrava numa indústria antigamente, pelo que se fala, era algo totalmente inaceitável, né? Era deglacê, era tipo, você não entrava quase com o nariz tampado para não ver aquilo, né? E tanto é que foi criado uma série de situações, né, como o Ministério da Saúde para fiscalizar a higiene, isso, aquele outro. Então, isso é um bom projeto, uma boa postagem que você fez, para que a gente comece a trabalhar isso num todo, dessa resgate urbano, porque a sociedade urbana também está nascendo com um pensamento mais longe da realidade mundial, ou do campo, ou de qualquer outra coisa. Isso é muito difícil. Contextualizar isso tudo que você acabou de colocar, Leonardo, que é a pura expressão da verdade, que infelizmente no Brasil ainda tem bolsões nessa condição pré-industrial aí, que é o que eu falei lá de 1750 a 1800, né, que praticamente começou uma nova vertente a partir da Revolução Francesa, né, e a primeira Revolução Industrial. E só lembrar o seguinte, o Brasil, viu, o Castelo, que está aí como candidato a vereador, tem que lembrar o seguinte, o Brasil ele já nasceu com dono, com patrimonialismo, você está entendendo? Então, o Nonato comentou aí a questão do rei, né, do rei de Portugal, que fugiu da Inglaterra, assim, fugiu das guerras das guerras napoleônicas, veio junto com a Inglaterra, né, carregando toda a frota real, e depois foi roubado no meio do caminho também, seu ouro e tudo mais, porque ele abdicou literalmente da honra de ser o rei de Portugal, né, saindo de lá e deixando a nação à mercê de um invasor, né. Então, nós temos essa característica no Brasil, que aqui também tinham as capitanias hereditárias, né? Só para recordar que era literalmente uma titularidade de terra, né? Então, se você pegar as capitanias hereditárias e transformá-las em Estado, você vai ter o patrimonialismo explícito. E na questão aí, para fechar, para não estender, porque senão a gente vai demorar muito, a República destituiu a família real, mas não implantou a república. Exatamente. Esse é o X da questão. Eu vejo dessa forma. Ela não implantou as instituições, né, os estatutos de uma república. Simplesmente tirou a Casa Real e falou, ó, aqui o Brasil não tem mais rei, e nem Casa Real, e nem Príncipe de Brasil, nem Casa Real brasileira. Acabou lá em 1880 e qualquer coisa, entendendo? E tem gente que quer ainda restituir isso. Então, nós não estamos mais num Estado patrimonialista, a República tem que se estabelecer como uma nova estrutura e os municípios também têm que assumir essa responsabilidade republicana e sair dos patrimonialistas ou daqueles senhores de engenho que assumiram as prefeituras. Então, a minha sugestão, viu, Castelo, é uma boa briga aí, principalmente no Centro-Oeste e no Nordeste, que ainda tem redutos desse tipo de colonialismo que Adam Smith, lá em 1700 e pouco, já estava discutindo quando expropriou a terra pública, né,
e transformou em propriedades privadas e fechou e literalmente deixou milhares e milhares de pessoas ao seu, né, jogadas sem capacidade de subsistência. Então, é isso que está em pauta, faz parte do resgate urbano o que nós estamos trabalhando aí. Tá bom? Castelo, suas considerações? Tá bom. Deixa eu colocar aqui um negocinho aqui interessante. Eu não sei se dá para ver aí. Space e Terra. Space e Terra? É isso? Quem que fez isso aí? Espaço e Terra. Space Earth. Não é isso? Word. Vamos lá. Eu estou em 48 horas, há 48 horas, num programa da NASA de mentoria. Nós juntamos milhares de pessoas pelo mundo inteiro, num site que a NASA criou, um aplicativo, para a gente discutir de forma de mentoria um novo conceito, quebra de um paradigma da construção de um conceito, sistema civilizatório, para que a gente se liberte disso que vocês acabaram de citar com muita propriedade. Sair das referências milenarmente adotadas como um determinismo para a governança na sua abrangência e tentar buscar uma coisa que a gente não sabe ainda, é uma coisa de futuro. Nós sinergéticos sabemos, eles podem não saber, mas nós sabemos. Exato. Fala para eles. O que é que essa galera está discutindo? Aí, quando estuda-se física quântica, nós estamos, enquanto seres pensantes, com toda essa cognição que é conhecida em todos os vetores de governança, a gente está preso num centro entre uma referência do passado, aplicando para o dia de hoje, que, como você disse, repete-se o que aconteceu lá em 1700 e não contribui para fazer uma transformação conceitual, a não ser o sinergético. Aí sim, isso é uma quebra de paradigma. Então, o que é que essa juventude quer? E nós estamos aqui exatamente propondo isso, né? A governança a partir da quebra desses paradigmas, né? Para sair de uma referência determinista do passado e encontrarmos novas soluções a partir do resgate urbano. Porque a economia, seja no Brasil, seja em outros países, que a gente já sabe, ela já está com milênios de mesmo eixo de aplicação. Então, ela não se renova nos seus princípios, portanto, é incapaz de transpor a barreira do tempo. A física quântica diz assim, nós estamos no centro cuja equidistância oposta, tanto para o passado quanto para o futuro, é possível de trazer para o presente. E nós estamos escolhendo, ao longo desses milênios, sempre o passado. Nós não estamos aprendendo a trazer o futuro. Aí eu penso que a questão fundamental do resgate urbano é adotar esses princípios que o sinergético aponta. Algo que ninguém nunca viu, mas que tem a potência suficiente de transformação e quebra de todos esses paradigmas. São as cidades, sim, dentro do seu espaço geográfico, com tudo que a gente pode adotar para produzir o que nós precisamos, que é verdadeiramente o resgate urbano para a solução de tudo que se aponta como óbvio da dificuldade que nós temos enquanto a dita sociedade moderna, diante dessa quarta revolução industrial, que ela não respeita a referência do passado. Ela vem, ela não abre a porta, ela vai entrando, quem conseguir andar, carrega. Isso é muito forte e a gente precisa se renovar. Um abraço a todos, tenho dito. Olha, eu peço licença, antes da sua consideração, para fechar o raciocínio com o Castelo, porque é muito importante. Por favor. E que bom que a NASA, né? Só espero que o Elon Musk não tenha aparecido por aí para ficar dando os pitacos dele, por enquanto. Deixa ele lá com o SpaceX dele lá, entendeu? Mandando o povo para Marte. Pelo que eu soube, ele está pensando nisso aí. Bom, mas o que eu gostaria de colocar aí, só para turbinar o que você acabou de falar, é o seguinte. Essa história, que começa lá em 1750, realmente não mudou praticamente nada de lá até agora. Tá? E o que eu fiquei muito satisfeito, que um dos trabalhos da Fundação Getúlio Vargas foi fazer uma resenha crítica sobre o pensamento econômico desses últimos 200, 300 anos de história. Na verdade, ele começa lá em 1300, tá?
mas ele faz, como não existia o conceito econômico ainda, ele só aparece praticamente com Adam Smith, então as coisas foram mais ou menos, né, o mercantilismo e tal chegou a ponto de virar uma ciência e não uma especulação pura e simplesmente. O resumo disso é o seguinte: o mesmo princípio que você acabou de falar, milenar, é aplicado. Só colocaram leis, né, de matemática por conta dos própria evolução da ciência, da matemática, para justificar uma teoria em cima de um sistema totalmente vencido, tá? E que nunca, olha o detalhe, nunca se estabeleceu de verdade, tanto é que é de crise em crise, estamos nós numa nova crise, tá? Por conta da falha sistêmica do conceito originário. Tá? E uma coisa interessante que aí fica para a NASA, fica para o resto do mundo, que eu percebi, vai aí a minha resenha crítica numa frase só, isso tudo aconteceu num subúrbio das cidades de Glasgow e de Londres, que nem as universidades existiam ainda. Eram grupos de amigos, como nós aqui estamos batendo papo, eles se reuniram lá, batiam, tomavam um uísque, batiam papo, escreviam lá uma lei qualquer e pronto, e o resto do mundo foi. Você está entendendo? É verdade. E isso assim, isso é onde nós vivemos hoje, baseado nessas leis, com pouquinhas melhorias, mas o princípio, a raiz é a mesma coisa. O sinergético toca exatamente nisso. E aí, Nonato, para você que está aí no governo, de uma forma ou de outra, e nós já colocamos na semana passada, nós temos que entender que aquele povo não tinha, tanto é que Adam Smith, quando fez a riqueza das nações, estabeleceu lá praticamente o comércio livre, tá certo? É porque eles não tinham nada para comercializar, e eles se tornaram comerciantes, eles não tinham nada. Olha, é muito fácil você botar preço no produto do outro, não é? Então, eles, com o império deles, que se estabeleceu, começou a botar preço para todo mundo nos produtos dos outros. E quem viu o ciclo sinergético economicamente, que é o desenvolvimento sinergético, lá diz, a primeira riqueza de uma nação é o seu solo, a sua terra. Né? E o terceiro item, que é o seu trabalhador, quer dizer, aquela pessoa que trabalha. Tá? Então, é o famoso terra, né? O capital e o trabalho. Então, nós estamos nessa revolução, nesse momento de quebra de paradigma. E o sinergético entra, conforme já foi defendido. Viu, Castelo? Fala que está lá nos Estados Unidos, no IEEE americano, tá certo? Foi colocado o projeto, praticamente não todo o projeto econômico, mas sim o projeto técnico. E o econômico vem na sequência. Agora, é uma ruptura de paradigma. Nonato, eu encerro por aqui e passo a bola para você, você fecha e depois a gente dá o remate. Ok. Olha, Paulo, eu mais uma vez fico agradecido a oportunidade de estar aqui, né, de debater, conversar, com o Castelo, com você, com a Ângela, que deve estar nos ouvindo, e a todos os que estão dispostos a ouvir nossa live. Eu agradeço muito uma vez mais e demonstrei apenas o meu ponto de vista, né, em relação ao mundo que eu vivo e onde eu trabalho para que as coisas também aconteçam, né? E nesse resgate urbano, eu acho que está na hora da gente começar a pensar nisso, porque não há mais realmente para inventar, construir agora, a construir. Nós estamos entrando já numa fase de saturação de muita coisa, né? Eu tive também uma pergunta bem louca que me fizeram, saiu de um jovem, né? E ele perguntou, vocês não defendem a Amazônia? Aí eu falei, não, nós defendemos sim, a Amazônia é brasileira, e tanto é que até hoje está dentro do Brasil, ainda não saiu do Brasil, não foi vendida, não foi doada, e nós brasileiros defendemos a nossa maneira, bem certo, mas defendemos, a Amazônia está consolidada, ela pertence ao Brasil. E o que está acontecendo é uma exploração na Amazônia,
que o brasileiro também não se definiu como explorar sua própria terra, que é isso que o Paulo fala. Nós temos que também definir como tratar a Amazônia, para que a gente afaste esses aventureiros, entendeu? E deixar que o próprio brasileiro decida. E não essa balbúrdia de coisas ilegais, de garimpos, de minas e tal. E, como eu te falei, tudo vai entrando no processo de saturação, né? E a pessoa, a pergunta que eu realmente queria me referir era essa. Ele me perguntou, e o rio Amazonas, se a Amazônia acabar, o rio Amazonas acaba? Eu olhei para o jovem e disse, acaba. Eu fiz a afirmação, acaba. Ele disse assim, mas é um oceano de água, como pode acabar? Eu digo, como outras matérias-primas estão acabando, né? Nós estamos entrando numa fase de saturação. Se a gente não cuidar do que nós temos, não só o Brasil, o mundo ajudar a cuidar, nós vamos saturar isso aí, sim. As minas, o solo produtivo, o cansaço do solo produtivo, tudo isso vai entrando no processo de decadência, é o que nós estamos vivendo. Bom, para encerrar, eu quero dizer mais que o mundo é isso também. Nós temos, né, que entender que o mundo é isso, essa luta dos povos, essa procura de novos conhecimentos, de novas administrações. E o nosso Castelo está corretíssimo também em saber que nós temos que olhar um pouco para o futuro para trazer para o presente. Não ficamos olhando somente para o passado. E essa é uma boa posição que o Castelo tem, que espero que ele também ajude a levar o seu programa de trabalho, de sua vereança, né, lá na cidade Cidade Ocidental. Cidade Ocidental, perdão, Castelo, desculpa. Cidade Ocidental, para que os jovens de lá comecem a pensar também desse novo sistema que nós temos que começar a implementar, entendeu? Até porque tudo está acontecendo, queiro nós ou não, isso está acontecendo. Falar de tecnologia, o mundo todo conhece a tecnologia, que está avançando e está avançando cada dia mais. Então, é isso, é meu modo de pensar. Eu acredito que, sim, o mundo está sofrendo já uma mutação, ou uma mudança, não sei, mas espero que seja para melhor. Obrigado, Paulo, obrigado, Castelo. Bom, só um esclarecimento com relação à Amazônia, tá? Eu estive lá várias vezes, conheço, morei, inclusive, no Belém do Pará. Se tirar a mata, vira um areal, viu? Vira um areal. Ali não tem terra firme, mas tem cerrado dentro do ambiente da Amazônia, mas são manchas e não uma extensão tão grande. Então, quem pensa na Amazônia, que é só aquela floresta, aquela quantidade de água e tal, se tirar aquelas árvores, a Amazônia, floresta, vira um areal. Agora, tem cerrado dentro da Amazônia, tem deserto também, deserto assim, bem regional, né? A região é um continente praticamente, dá quase uma Europa inteira geograficamente. Senhores, então ficamos por aqui, foi um prazer mais uma vez gravar, conseguimos manter o horário, então um bom final de semana para todos.